Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Olá, está começando o Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Essa é uma experiência multiplataforma da Rádio da Universidade e da URGS TV. Nós vamos ao ar nas terças-feiras, às 11 da manhã, pela Rádio da Universidade. Logo depois, o programa fica disponível no canal YouTube da URGS TV. E o Diálogos pode ser acompanhado também pela UniTV, canal 15 da ANET de Porto Alegre. Rádio da Universidade, 1080 AM, hoje recebendo o professor Rui Vicente Oppermann, reitor da Universidade, e a professora Jane Fraga Tutiquian, vice-reitora. Bem-vindos. Nós começamos na semana passada o segundo semestre de 2019. Um segundo semestre que todos já sabemos não vai ser muito fácil. Temos muitos desafios aí pela frente, né, como nunca a universidade. E a gente aproveita até para começar conversando sobre isso, sobre as discussões que nós tivemos no Conselho Universitário na sexta-feira da semana passada, né? Primeiras discussões aí sobre o programa Futurice do MEC. Como é que foi esse debate? Na verdade, foi uma sessão pública, né, professores? Foi uma coisa que não é tão comum a gente fazer, mas pela importância do tema, né? A ideia é exatamente dar um começo para essa discussão. Ela deve se estender ainda, na minha visão, para mais outros momentos em que a gente ofereça à comunidade da universidade a oportunidade de debater a fundo o projeto do Futurice. Como era esperado, houve uma rejeição unânime ao projeto no sentido de como ele está colocado. Na verdade, ele é uma minuta ainda de projeto de lei, ele não está definido, e eu imagino que o governo esteja dando um tempo para ouvir a comunidade e também para acertar internamente os detalhes, a fim de que possa apresentar, afinal, para o Congresso, o projeto de lei que será, então, fruto de debates dentro do Congresso, que eu entendo seja o local onde nós vamos ter a oportunidade de colocar as nossas críticas, as nossas restrições, e se possível, né, André, porque na política realmente as coisas podem ser desta maneira realizadas, se colocar algumas alternativas, porque nós entendemos que nós precisamos sim ter alternativas, né, à própria política do governo, que é uma política restritiva, uma política de desmonte das universidades públicas. E é isso que nos preocupa, e é isso que nos preocupou no próprio Conselho Universitário. É isso que está acontecendo nas demais universidades federais, na grande maioria delas, né? Nós vamos ter essa semana Andifes exatamente com o Futurice na pauta, para que a gente possa fazer uma avaliação de como é que nós vamos encaminhar essas críticas e essa rejeição ao Futurice, já que o próprio Ministério da Educação não está abrindo diálogo com a Andifes. E esse é um grande problema, né? Nós não temos nenhum problema em termos de discussões e enfrentarmos propostas diferentes das nossas. No plano democrático, isso deve ser feito e debatido, mas o fato é que nós, nesse momento, não temos nenhuma interlocução com o Ministério da Educação. E isso nos preocupa muito. Nesse meio tempo, tivemos as matrículas e começamos o semestre, né, professora Jane? O que é sempre muito bom, né? Eu estava observando na semana passada que a gente, claro, frente à realidade aí da universidade, a gente tem uma certa tensão aí no ar, né? Mas eu observava os bichos, né? Os calouros aí chegando e tentava me lembrar, né, da época que eu entrei na universidade também. Talvez tivesse muitas dificuldades, mas eu entrava, digamos, de cabeça aberta para novas experiências. Isso aí. E esperamos que esse pessoal também esteja assim, a despeito de tudo, né? Eles entram assim, os bichos realmente entram assim, e é muito bonito ver todos os campi da universidade coloridos, porque eles trazem um colorido muito especial.
para o campus. Talvez aqueles outros, aqueles que não são calouros, os que não estão entrando agora, terminem passando para eles esse peso, porque não tem como ficar alheio a tudo isso que está acontecendo, a todo esse desmonte da universidade, a todas essas questões que o governo a cada dia traz uma novidade, e essa novidade é contra a universidade. Tenho dito que o governo escolheu o seu inimigo, e o seu inimigo é a universidade. Por outro lado, é importante pensar que a melhor resposta que nós podemos dar ao próprio governo é oferecendo aquilo que nós temos de melhor, né? Então, começamos tendo os melhores alunos, né? Esses que estão agora chegando, e com um segundo semestre preparado, com muito cuidado, com muito carinho, com muitas atrações, além do próprio vestibular. Bem, ou seja, o semestre começou normalmente, mas a gente tem essa questão aí de que estamos falando desde maio, né? Que é o contingenciamento. Ou seja, se falou muito bem, temos recursos até agosto, até setembro. Professor Rui, como é que nós estamos agora, então, nesse momento, em relação a isso? Nós estamos de acordo exatamente com o que a gente vem prevenindo, né? Na situação orçamentária muito, muito complicada, né? Nós tínhamos a expectativa que houvesse a liberação, pelo menos, daquele recurso para se chegar aos 30% de contingenciamento, porque até agora o governo liberou apenas 58% do nosso orçamento. Portanto, nós temos aí ainda 12% de orçamento que deveriam ser liberados antes dos 30% do bloqueio. E nem esses 12% foram liberados, o que torna a situação ainda mais complicada, porque nós tínhamos a expectativa de poder, pelo menos, chegar em setembro com menos dívidas do que chegaremos, né? Em função exatamente dessa não liberação. Continuamos ainda esperando por essa liberação, mas o ministro, numa reunião que teve com a Andifes e com a Comissão de Orçamento do Congresso, disse que ele faria todo o possível para fazer alguma liberação em setembro, em decorrência de melhorias na arrecadação do próprio governo federal. Entretanto, após essa reunião, ele voltou ainda a tornar menos ou mais evasiva essa afirmativa de que haveria essa liberação. O fato é que, se não houver a liberação, nós vamos sim ter grandes problemas. Nós já estamos enfrentando débitos na conta de energia elétrica, com ameaças de corte da energia elétrica. Não? Entramos em contato com a CE, com o governo do estado, buscamos limitar ao máximo o risco desses cortes, mas me preocupa não só essas despesas, como e principalmente a questão dos serviços terceirizados. Não? Se não houver um pagamento para os terceirizados nesses próximos meses, há o risco de que essas firmas terceirizadas quebrem o contrato ou denunciem o contrato por falta de pagamento é muito grande, porque elas próprias não têm capital de giro para poder sustentar os salários dos terceirizados enquanto nós não podemos pagar. E aí realmente, André, a situação de você ver um campus sem segurança, um campus sem manutenção e sem limpeza, é algo que nós temos que pensar muito cuidadosamente em como fazer, porque nós vamos estar colocando em risco a própria comunidade. Eu realmente espero que isso não aconteça, né? Por mais que essa política, né, de escolher as universidades como seu inimigo, como seu alvo, seja muito clara e muito explícita por parte do governo, há também uma responsabilidade social, uma responsabilidade com essa população que nós temos aqui, são quase 60 mil pessoas que estão na universidade, né? E isso, se você acrescer mais 63 universidades em todo o país, é uma verdadeira população que está aí sob o risco, né, de ver a sua situação precarizada de forma muito grande. E em algumas cidades, em alguns estados, onde as universidades têm um orçamento muito importante do ponto de vista da própria economia do estado, própria economia da cidade,
a falta desse orçamento vai também gerar problemas para a sociedade como um todo. Então, nós estamos, sim, muito preocupados. Claro, estamos aí levando ao máximo, admitindo acrescentar dívidas não pagas, né, para que não se faça a interrupção do semestre. Mas é verdade que se nós não tivermos liberação de recursos, isso fatalmente irá acontecer. Bem, por outro lado, nós temos a previsão de realizações aí, de ações interessantes nesse semestre na universidade, né? Temos os nossos 85 anos, mas também temos, né, professora Jane, os 5 anos do Campus Litoral, que a gente está completando agora, né? Nós temos os 5 anos do Campus Litoral e tem uma vasta programação, inclusive junto à Prefeitura Municipal de Tramandaí e de Imbé também. Então, e os nossos 85 anos, também temos uma programação imensa. Essa programação termina estando vinculada à programação do Centro Cultural, né? E aí a gente tem cursos de dança, oficinas, cenas mínimas, debates, enfim, exposições. Enfim, é uma grande programação dos 85 anos. E além da programação dos 85 anos, onde se deve acrescer também o Unimúsica, né? Além da programação dos 85 anos da universidade de uma forma geral, as unidades também estão comemorando esses 85 anos com eventos menores, né, no âmbito das próprias unidades. Então, por exemplo, a gente tem um grande evento que tem uma expectativa nacional muito grande, que é o Encontro Nacional de Literatura Comparada. A gente tem um evento que é um evento semestral, mas que está tendo toda uma preparação muito grande, que é o Dia do Lazer deste semestre agora na ESEFID. E a gente tem o Salão URGS, né? O Salão URGS esse ano tem um tema muito especial, que é Universidade Presente, que é justamente para mostrar à sociedade aquilo que nós fazemos. E aquilo que nós fazemos com muita qualidade, tanto no ensino, na pesquisa, quanto na extensão, no sentido de tirar da sociedade a invisibilidade daquilo que ela não conhece, que é o que tem no interior da própria universidade, buscando despertar a própria sociedade para isso. Nós estamos aqui, estamos lutando pela universidade, para que ela continue uma universidade pública, gratuita, uma universidade socialmente referenciada, mas nós sozinhos não vamos conseguir, nós precisamos do apoio de toda a sociedade. E o salão com esse tema e mostrando tudo aquilo que nós vamos fazendo, busca exatamente isso, busca o apoio de toda a sociedade. Não é só um salão voltado para a URGS, nós não vamos mostrar para nós mesmos aquilo que nós fazemos, mas mostrar para toda a sociedade. E falando em socialmente referenciado, acho que tem um encontro muito importante que nos honra muito em estarmos recebendo, que é o Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, né? Esta é uma atividade que é de cobertura nacional, vai acontecer também na ESEFID, muito próximo ao próprio Salão URGS, né? E eu acho que ele vem com 2 sentidos na nossa visão. O primeiro sentido é exatamente assim, do compromisso que a universidade tem com a diversidade, tem com a inclusão, tem com a questão das cotas e com a manutenção dessas políticas como políticas sociais das mais importantes. Na minha visão, as cotas são as políticas públicas mais importantes na história das universidades públicas no Brasil. É um exemplo referenciado em toda a América Latina, todo o Caribe, em todos os países do que a gente chama da terceira alternativa, mas é também um momento nacional muito importante, porque, para além do fato de se discutir a questão dos espaços na universidade, os estudantes indígenas, e essa é a nossa expectativa, também irão discutir as questões ambientais,
né, que estão aí, né, sendo muito colocadas em decorrência até da retirada de recursos da Alemanha e da Noruega para o fundo da Amazônia, e que está nos deixando muito preocupados também, e eu imagino que a eles mais ainda. Então aí estão temas candentes, temas importantes que no entorno dos 85 anos, ou junto com os 85, a universidade está mostrando que está presente, que está querendo fazer os debates necessários para a nossa comunidade. A gente pode dizer que, a despeito de um momento de dificuldades, a universidade, nesses 85 anos, talvez nunca tenha sido tão integrada à sociedade. E a despeito do que a gente possa achar que isso não é suficiente ainda, né? Mas podemos dizer isso, né, professor Rui? Eu penso que a universidade pública no Brasil, ela tem uma característica fundamental, que é a sua extensão universitária para e com a sociedade, né? O que nos legitima como universidades públicas é exatamente a nossa interação com a sociedade. Eu acho que esse é um aspecto importantíssimo, é um aspecto que é reconhecido como valor para a própria sociedade, né? E que nos diferencia de sistemas universitários mais de outros países, como Europa, Ásia, Estados Unidos, enfim, onde a universidade está mais descolada da realidade social das suas comunidades. E essa importância da universidade como um espaço de debate, um espaço crítico, um espaço de desenvolvimento, ela é inestimável. E, de fato, nós hoje estamos passando por uma crise que eu tenho a impressão que jamais tivemos anteriormente. Eu vivi como professor o famoso sucateamento na época do Fernando Henrique Cardoso, não? Mas ali ainda havia um debate ideológico num nível que poderia se manter em termos de diálogo com o então governo. Neste caso aqui, o debate ideológico não existe, porque não há diálogo entre universidades, Andifes e o governo, e é muito clara a posição, uma posição absolutamente conservadora, uma posição, eu diria, iliberal, como eles mesmos se denominam, né? E que faz com que o caráter público da universidade seja, enfim, questionado, não? Nós não temos nenhum problema em fazer esse debate. Acho que seria importante fazer esse debate, né? E não gostaríamos de não ter o debate. Gostaríamos que o debate houvesse, não? Antes mesmo de se fazer essa crise toda. Mas a posição da URGS nesses seus 85 anos, se a gente for olhar retrospectivamente, é a posição de uma universidade integrada ao seu ambiente, integrada à sociedade gaúcha, à sociedade nacional e hoje com a sua expressão internacional também. Os 85 anos, que são, a data mesmo é final de novembro, né? E então teremos toda essa programação aí, e a rádio e a TV, é claro que vão acompanhar. Mas para a gente encerrar o programa, antes de encerrar, a gente tem que falar novamente, né? Acho que agora vamos falar constantemente no vestibular, né, professor Rui? Acho que é a terceira ou quarta vez já que estamos falando um pouquinho nisso. Lembrando, né, que nesta semana se iniciaram as inscrições para o vestibular, vai até a metade de setembro, porque neste ano o nosso vestibular foi antecipado, né? Vestibular Perfeito. Referente a 2020 vai acontecer finalzinho de novembro e início de dezembro, dois finais de semana, Exato. né? E, de novo, é bom sempre a gente lembrar, né, as razões. A gente tem aí, nos últimos anos, uma mudança bastante grande na entrada, no perfil dos estudantes que entram na universidade, Perfeito. né? E, consequentemente, muito mais etapas aí de apresentação de documentos, comprovações, etc. Então, na verdade, uma das grandes razões da antecipação é isso, né? É para a gente ter tempo, né? Exato. Nós, com a entrada, com essa acolhida, não vou dizer entrada, eu vou dizer acolhida porque, na verdade, é uma atitude, uma ação de acolhida da universidade. Maior com as cotas. Nós tivemos recentemente a inclusão de novas cotas para PCDs. Nós precisamos montar algumas comissões altamente capacitadas para fazer a verificação, né? E também nós precisamos montar
todo um esquema e todo um procedimento junto ao CPD para que pudéssemos efetivamente chegar ao ato da matrícula. Quando se fala assim, parece que é muito fácil, mas não, é um processo longo, é um processo difícil, envolve uma documentação grande, embora nós tenhamos trabalhado muito para diminuir essa documentação. E isso, toda essa etapa de verificação termina fazendo com que se tenha um atraso na matrícula efetiva. Some-se a isso o fato de que a divulgação do Enem sempre trazia um problema para nós em relação à divulgação dos resultados, que tinha impacto, evidentemente, no processo de matrícula. Então, como nós temos já, quando o Conselho Universitário assumiu o Enem como a 10ª nota do vestibular, nós não tínhamos ainda o SISU. Então, o Enem entrava como a 10ª nota. Hoje não haveria mais por que manter essa 10ª nota, porque, na verdade, nós temos 30% do SISU, o que significa que nós temos 30% do Enem, né? Então, essa decisão foi uma decisão muito pensada e nós temos absoluta certeza da decisão que nós tomamos. Bom, fazendo o vestibular, então, em novembro, final de novembro, início de dezembro, lá pelo dia 16, 17, por aí, um pouquinho depois do dia 15, nós já conseguiremos divulgar os resultados. E com isso nós antecipamos todo o processo e o que nós queremos efetivamente é chegar em março com as matrículas efetivadas. Eu acho que é importante isso que a professora Jane coloca com relação ao Enem SISU. A universidade ela continua prestigiando o SISU, que é a grande porta de entrada nacional promovida nesse âmbito, né? Na medida em que nós temos esse 30% de entrada. E esse 30% de entrada se faz através do Enem. Então, como nós temos duas entradas, vestibular e Enem SISU, né? Nós entendemos que com isso, ao contrário de algumas universidades que estão saindo do SISU, nós estamos ainda prestigiando o SISU e achamos que é importante, como política de integração nacional, manter essa entrada do SISU nesses níveis que nós estamos atualmente oferecendo. E, ao mesmo tempo, a URGS sempre manteve o seu vestibular. Com certeza, com certeza. Agora com mais esse prazo, possibilitando uma análise da documentação de forma mais... Falando da inscrição que se abriu agora, eu recomendaria quem está nos ouvindo e pretende fazer o vestibular que considere os cursos oferecidos no Campus Litoral. O Campus Litoral tem uma proposta de formação bastante contemporânea, mirando para o futuro, não? Que é exatamente o bacharelado interdisciplinar, de tal maneira que você pode, com o curso do bacharelado, abrir portas de mercado profissional que antes não se abriam em cursos fechados, tão somente. E quem quiser depois fazer um curso fechado, como engenharia, administração, enfim, também tem essa oportunidade dentro do campus. Muito obrigado, professor Rui, professora Jane. O público pode entrar em contato com o programa pelo e-mail dialogos@urgs.br. Diálogos é uma experiência multiplataforma da Rádio da Universidade e da URGS TV. Aqui pela rádio, este programa teve produção e apresentação de André Grassi. Na técnica, Jorge Cecílio, com a supervisão do professor Luiz Esperotto. Pela URGS TV, imagens de Ana Moura e Maria Luísa Rodrigues. Pelos 1080 e no website da rádio, nós voltamos na próxima terça-feira, às 11 da manhã. Até o próximo programa. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.